Sejam bem-vindos ao podcast Desmistificando Holístico. Hoje estamos aqui, eu, William Barizon, Maria Eugênia Martiniano, para conversar com vocês um pouquinho sobre o foco na missão. Esse é um podcast que a gente desenvolveu com um propósito bem específico e eu vou convidar a Maria para explicar um pouquinho para vocês sobre qual é o propósito. Bom, bem-vindos, eu sou Maria Eugênia, eu sou criadora do portal Maria Holística e o foco da missão é uma forma da gente desmistificar todas as desculpas que a gente arruma para não ser curador. Então, a gente soltou algumas perguntas, eu ainda não sei o que vai vir pela frente, mas a gente vai começar a desmistificar, vendo que tudo que vocês estão trazendo, que não deixa você viver sua missão, na verdade, é só uma desculpa. Então, nós vamos quebrar todos esses paradigmas aí para você poder focar na missão. Uau, muito bem. Então vamos lá, a primeira pergunta então é o que significa ser curador? Ser curador é você estar a serviço para auxiliar outra pessoa, independente da técnica que você trabalha. Muito bem. E qual que é a função do curador hoje na sociedade, no teu ponto de vista? Hoje o curador é extremamente necessário. A gente pensar aqui no universo, né, no planeta Terra, né, no planeta Terra, para começar. Já são mais ou menos 7 bilhões de pessoas, mais ou menos umas 92% das pessoas estão doentes. E eu falei do planeta Terra, né? A gente nem trouxe os outros planetas. Então, é muito importante nesse momento a gente ter realmente novos curadores para poder auxiliar nessa cura coletiva, tanto nossa cura quanto a cura do planeta Terra. Ninguém aguenta mais estar doente, está todo mundo doente. Verdade. E qual que é a diferença que você percebe hoje em ser curador no presente e no passado? Como é isso para ti? O que você vê que mudou aí no planeta em relação a isso? Antigamente era muito desafiador ser curador. Então a gente usa a palavra curador, mas na verdade a gente está falando de curandeirismo, né? De ser curandeiros, que foi durante muito tempo perseguidos, mortos, tinham que viver escondidos, porque são pessoas que têm uma certa intuição, um conhecimento das leis naturais do universo e que utilizam um poder de Deus, uma energia para poder curar as outras pessoas. E esses curadores, eles sofreram durante muito tempo, tanto como ter que ser morto, viver na escassez, né? Não pode ter dinheiro, você é um curador. E muitos desafios que impediram essas pessoas de poder ter uma vida leve. E agora está na hora dos curadores viver sua missão e também não ter que deixar de fazer mais nada na vida. Muito bem. E hoje o tema do nosso podcast é ser curador tá na moda. Eu queria saber de você, Maria, ser curador tá na moda? Graças a Deus. É a melhor moda que existiu. Porque antes eu não ouvia falar muito, né? Eu, nesses 10 anos de terapia holística, que eu trabalho com terapias holísticas, antigamente, para explicar o trabalho do que era um terapeuta holístico, você tinha que dar uma volta na pessoa. E tinha aquela confusão de ser holístico, ser místico. Então, hoje em dia, já está se falando muito. As mídias sociais estão trazendo, está sendo uma ferramenta para esses curadores poderem mostrar o trabalho deles e realmente espalhar essa missão. E estar na moda é maravilhoso, porque quanto mais curadores tiver, mais eu me curo, mais você se cura e mais o planeta Terra cura. Então a gente vai desmistificar esse negócio aí de estar na moda também. Muito bom. O pessoal aqui comentou também nas perguntas que muitas pessoas confundem a questão de ajudar o próximo e ser um terapeuta. Qual que é a diferença? Sinceramente, nenhuma. A grande diferença é o quanto você investe e se dedica naquilo. Então, eu tenho uma formação em psicologia e tenho formações há 10 anos em terapias holísticas. E é uma briga como se fosse táxi versus Uber. Não, peraí, eu quero auxiliar o próximo, mas eu não posso porque eu não tenho um estudo profundo. Não, se você tem uma ferramenta que você gosta e você gosta de ajudar o próximo, esse é o primeiro passo. Porque a missão do curador é estar a serviço do próximo. Então, às vezes a gente escuta algumas frases aí, tomar café com a amiga é uma grande terapia. Sim, mas ela não vai anular as outras terapias. Então, eu acho que isso não faz muito sentido, porque a gente tem que trazer para a realidade que tudo é um movimento de cura. Então, tá tudo bem. Se você quiser ir para um terapeuta que ele fez um curso só, mas ele é muito bom naquele curso, vai e faça essa terapia com ele. Mas se você quiser ir num terapeuta que faz 10, 15 anos que trabalha e você confia no trabalho, então faz o trabalho com ele. Mas, na verdade, a principal missão é estar a serviço do próximo, é querer ajudar. Se não quiser ajudar a outra pessoa, não tem como você ser um terapeuta. Mas eu entendo de um lado do que essa pergunta está falando, que é a questão do que, eu só quero ajudar e não quero me desenvolver como terapeuta. E aí entra o nosso papel como ser terapeutas, que é também estarmos nos trabalhando, estarmos nos curando sempre,
e investir em cursos e aprofundar nas ferramentas que a gente escolheu para trabalhar. E dentro desse mesmo tópico aí, quais os cuidados que as pessoas têm que ter ao escolher o seu terapeuta? Pesquisar primeiro essa pessoa, porque a gente vê agora, né, principalmente do ano passado para cá, a gente já viu muitos casos de algumas terapias específicas aonde teve relações de abuso, aonde teve uma questão onde a pessoa estava vulnerável e não teve um certo cuidado para tratar aquela pessoa. Então, a internet ela é uma grande ferramenta para isso. Pesquisa o terapeuta que você for. Então, por exemplo, eu trabalho com o Theta Healing. Você tem o site thetahealing.com, onde você entra e você coloca o nome e vê se aquela pessoa ela é graduada, se ela tem ferramenta para poder trabalhar com você. Se você trabalha com barras, se você quer um terapeuta barras, é a mesma coisa. Tem um site que você digita e que você pode encontrar isso. E hoje em dia, graças ao Instagram, graças a essas mídias sociais, Facebook, você tem notícias daquele terapeuta. Então, você pode ver se alguém comentou alguma coisa, perguntar para aquela pessoa e, principalmente, conectar com o seu coração e sentir se aquela pessoa vai trazer o trabalho que você precisa naquele momento. Muito bem. E o que você percebe hoje em relação ao momento que o nosso planeta está vivendo e essa missão de ser um curador? Igual eu falei agora mesmo, tipo, são muitas pessoas doentes e a doença da pessoa, tipo assim, o ser humano doente adoece o planeta Terra. Então vamos pensar o seguinte, o nosso corpo tem milhões de células, não tem? Se uma célula do nosso corpo está doente, o que acontece? O corpo inteiro fica doente. A pessoa, se ela tem uma célula cancerígena, o corpo dela está com câncer. E se a gente pensar que o universo é um grande corpo e que nós somos as células do universo, então se eu estou doente, o universo fica doente também. E a Terra sente muito esse processo, porque a Terra é parte do nosso corpo. Então, quando eu me curo, você se cura, o outro se cura, cada um busca esse despertar para olhar para dentro de si e curando as situações do dia a dia, o planeta Terra vai curando. E isso é muito importante porque a gente está vivendo um momento de nova era. Então, a gente viveu até... A gente coloca aí umas datas, mas não é bem assim, data que a gente está acostumada de calendário. Mas a gente coloca aí que esse ano a gente entrou numa nova era. Essa nova era quer dizer que a gente entrou numa era de aquário. Como assim? É um pouco complexo, mas eu vou simplificar. Explica um pouquinho para o pessoal o que é essa nova era. Tá. É o seguinte. Você tem um signo, não tem? Quando você nasceu, o Sol estava sei lá, o meu estava em Touro, estava lá na constelação de Touro. Então, aquela energia da constelação de Touro entra no meu campo e constrói, me ajuda a construir todo o meu biotipo também. Com o planeta Terra é a mesma coisa. Só que com o planeta Terra, ele faz um movimento igual se eu tô... Como eu vou pensar assim? Nasceu em Touro, a próxima pessoa que for nascer em junho vai para o signo da frente, por aí vai, ok? Que é o movimento solar. A Terra faz um movimento contrário a esse. Ela anda para trás, seria esse o nome, tá? Então, o que acontece? A gente estava na era de peixes. O grande missionário, o grande ser que veio na era de peixes para poder trazer mensagens foi Jesus Cristo. E a gente pensa, tipo, peixes, a pessoa que é pisciana, se vocês conhecerem alguém que é pisciano, sabe? Pisciano, ele é mais intenso na questão do sentir, sente mais as coisas, é muito profundo. É uma grande profundeza. Então, se a Terra ela deu um movimento, andou um pouquinho mais para trás, né? Ela foi para aquário. E a pessoa que é de aquário, ela é um pouco mais livre, é uma questão muito tecnológica, é muito desencanado. Então, a gente brinca muito, assim, para vocês entenderem, a metáfora que na antiga era, você tinha que sofrer para aprender as coisas, que era a era dos karmas. Então, aquilo aconteceu e depois volta numa profundidade, para você ter que liberar aquilo. E agora a gente está na era de aquário. A era de aquário, as coisas são muito rápidas, é muito prático e é tudo muito de expansão. Então, chegou na hora da gente ser a expansão, não dá mais para ficar sofrendo naquela mesma situação. Então, a gente tem que agradecer muito e honrar muito Jesus, porque ele veio sendo um mensageiro dessa era, e agora a gente já, junto com ele, liberou muitas questões para poder ser quem a gente é. Então, é um movimento de expansão. E a expansão, ela tem a ver com compartilhar. E a melhor forma de compartilhar é curar. Eu me curo e todo mundo vai se curando junto. Conseguiu entender? Foi muito complexo. Não, foi bem bacana. Né? Complexo, mas de uma forma simples. Bem legal. E dentro disso tudo, como é que funciona a questão do período de cada um? Assim, eu percebo hoje que muitas pessoas buscam ajuda só quando estão com muita dor.
né? Ou por uma questão de doença, ou por alguma questão de um conflito familiar. Como você vê isso? Você acredita que isso vai partir para um ponto que as pessoas vão buscar mais ajudas por realmente um desejo interno de evoluir, ou que ainda vai continuar nesse período de buscar muito só pela dor? Então, agora é o seguinte, ou vai pelo amor ou vai pela dor de vez. Uhum. Mesmo, não tem mais como. Tá todo mundo acordando, tá todo mundo despertando. E aí entra naquele assunto se é moda ou não. Então, graças a essa moda, né, que a gente está vivendo, essa informação está se espalhando. Você entra no Instagram, alguém está falando de uma cura X. O outro no Facebook está falando de Y. Todo mundo tem um amigo que do nada largou tudo e virou terapeuta. Porque essas pessoas, elas devem ter sofrido muito na vida delas, chegou num ponto que não estava mais aguentando sofrer e foi procurar uma ajuda nessa área. Nesses 10 anos de terapia holística, eu falo, gente, a pessoa só procurava essa área holística quando já tinha tentado de tudo. Tentou de tudo. A dor já não estava mais aguentando, fala, agora eu vou pro holístico, tá? Só que aí chegava no holístico também e vinha assim, bom, já tentei de tudo, já fui em todos os médicos, eu não quero gastar. E aí tinha toda essa briga aí, tipo, de não conseguir investir no trabalho de um terapeuta holístico, tá? Então, hoje em dia, a gente tem essas mensagens que vão chegando até as pessoas, para as pessoas sentir no coração e conseguir se conectar e conseguir buscar isso, ou a pessoa não recebe essas informações e sofre muito e vai tentar tudo de novo, deixando tudo separado, né, desintegrado, e aí vai buscar a cura. Então, o lindo dessas mensagens que está sendo chegada é isso. Então, nossa missão aqui é compartilhar. Tanto que no nosso portal, a gente tem lá, tipo, nossa rede social, onde vamos compartilhar mensagens. Então, quando você compartilha uma mensagem e você recebe uma gratidão, é porque aquela mensagem te tocou o coração de alguém e despertou algo na pessoa. Então, a questão é que a gente tem que juntar esses curadores todos aí para poder levar essa missão mesmo de falar para as pessoas, vamos nos curar, sem mais aquela pessoa ter que sofrer tudo para poder se curar. Muito bem. E que sugestão ou dica você daria para alguém que está meio em cima do muro se vai fazer ou não uma terapia holística? Que sugestão ou dica você daria nesse sentido? Faz, só vai sentir se fizer. Primeira coisa assim que eu falo é isso. Quando as pessoas procuram para fazer o curso ou para fazer uma sessão de Theta Healing, quero saber como funciona. Fala, gente, explicar é limitar. Você está com vontade? Você quer sentir isso? Seu coração quer experimentar? Então, marque uma sessão. Ou faça um curso, ou assista um material. E aí, se você sentir aquilo no coração, você faz. Mas é só experimentando para saber. E aí que entra também uma missão nossa dos curadores de ter que falar que nada exclui o outro. Então, você fazer uma terapia holística não exclui você ter que ir no seu psicólogo, você ir no seu psiquiatra, você ir nos seus médicos. Então, essa junção mesmo dessa visão cartesiana com a visão holística. Então, isso é muito maravilhoso para esse movimento. E é tão lindo que a gente tem agora alunos que são médicos. Que a gente tem de aluno médico, médicos incríveis, psicanalistas, pessoas que trabalham com a área da saúde já há um tempo, que estão integrando o conhecimento holístico para dentro do seu consultório, para dentro do seu espaço. E qual que você percebe que é a maior diferença que acontece com essa integração? É enxergar a pessoa como um todo. Então, a pessoa consegue estar mais a serviço do próximo, porque entende que até o clima, o dia, está influenciando na emoção da pessoa. E para de tentar rotular tudo com medicamentos. Então, eu tenho uma seguidora, que é uma amiga minha, que ela é médica em São Paulo, no SUS, na UBS, e os receituários dela têm aplicativo de meditação. Ela coloca o medicamento que a pessoa tem que tomar, mas ela coloca, olha, segue esse aplicativo de meditação, segue essas pessoas no Instagram. Acho isso sensacional, porque é essa junção, esse casamento do todo e do que é o conhecimento da ciência. Muito bem. E o que você falaria para alguém que quer pesquisar mais, conhecer mais em relação a isso? Onde que ela poderia ter informações de qualidade sobre isso? Instagram. Instagram, para mim, é o lugar que mais você encontra conteúdo. Seguindo algumas pessoas que mostram a verdade em relação a isso, porque também tem todo um misticismo por trás. Então, tem muitos terapeutas que mostram a vida real mesmo, tipo, como ela é, e mostra que você pode ser do jeito que você é e trabalhar com cura. O nosso portal, mariaholística.com.br, que lá tem muito conteúdo. A gente está cheio de textos, cheio de colaboradores que são terapeutas incríveis e que estão escrevendo conteúdos assim a rodo para a pessoa se informar também de várias técnicas. YouTube, né? No YouTube tem alguns canais que são bem sérios, assim, que traz esse conteúdo com muita amorosidade. O que eu acho que a pessoa tem que fazer primeiramente é sentir no coração. Então, eu sou muito de ensinar a pessoa a como sentir. Por isso que eu amo muito a técnica que eu trabalho, que é o Theta Healing, porque
A gente ensina a pessoa a utilizar o poder de Deus dentro dela. Então, ela consegue subir e perguntar a Deus, isso é o mais elevado para eu ler? Isso aqui é o mais elevado para eu escutar? Porque também tem muita mensagem desinformada. Então, tem muitos terapeutas também que trabalham botando medo na galera. E tem uma pessoa que tira o medo. Então, se você está lendo algo que está te colocando algum tipo de medo e está te induzindo a fazer algo, você tem que ser assim, você tem que fazer assado, você tem que tanto, já deixa isso de lado, que você não tem que mais nada. E enquanto isso, tem conteúdos que falam, você pode fazer assim, tem gente que faz assim, tem gente que faz assado, e vai integrar mais isso dentro do seu corpo. Muito bem. Então vamos agora à nossa última pergunta, que é um medo, acredito, das pessoas em relação ao mercado de terapeutas. Se existe ou não a possibilidade de saturar esse mercado por excesso de pessoas que trabalham nessa linha. Ah, não. Eu falo que a maior crença, né, em relação aos terapeutas é que tem terapeuta demais. Inclusive, isso alimenta, acho que é a grande segregação do terapeuta, que é o medo da concorrência, de achar que tem que concorrer ou competir a alguém. A gente está falando de alma, de corpo. Então, se a gente parar para pensar, são 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, muitos de nós conversamos, falamos inglês, não falamos? Tem muito que fez o inglês o básico na escola. Se você trabalhar com o básico do inglês, você pode atender gente no mundo inteiro. Então, no começo, eu tinha muito isso dentro de mim. Eu morria de medo de falar onde eu fazia meus cursos. Isso há uns 5, 6 anos atrás. Depois que eu fiz o Teta, isso mudou muito dentro de mim. E as pessoas falavam até isso pra mim. Nossa, quem vai pra Franca para fazer um curso de Teta Healing? O pessoal vem de tudo quanto é lugar. Então, vem gente de vários lugares para fazer. E essas pessoas vão levar essa missão para vários lugares. Então, eu sendo uma instrutora aqui, eu sendo terapeuta aqui, não tira o trabalho da minha amiga que é instrutora, do meu outro amigo que é terapeuta. Então, isso eu acho que é muito lindo. E eu vejo muitos instrutores e muitos terapeutas, independente da ferramenta que trabalha, se perdendo nisso. E isso é algo que a gente vai falar um pouquinho mais com profundidade depois, que é muito relacionado a votos. Então, isso é uma questão do consciente coletivo dos antigos curadores, dos antigos bruxos, né, que a gente fala, que achava, não, poder, conhecimento tem que ser só para mim. Então, eu sou o melhor terapeuta. Já começa por aí. A pessoa falou que é o melhor do mundo, já sai de fininho, assim, fala, obrigada, acho que eu não quero melhor, não. Acho que eu vou buscar de uma outra forma, que eu acho que é mais leve. Muito bem, então, agradecemos aí a todos pela audiência no dia de hoje e até o próximo podcast. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Até mais.